Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém. Está no ar o jornal Alerta Cristão, revelando segundo as Escrituras a toda a verdade. E o tema de hoje, irmãos, nós vamos entrar aqui no tema sobre questão: quem são os anticristos? Porque muitas pessoas têm dúvida. Muitas pessoas vivem nas redes sociais, tem muitos deles, que diz que o anticristo é o Macron, que diz que o anticristo antigamente era o presidente Trump, era não sei quem e não sei quem. Então as pessoas elas ficam com dúvida sem saber quem é o anticristo. Mas a própria Escritura vai revelar para vocês, irmão, quem é o anticristo, que está em nosso meio, tá? Provando por meio das Escrituras. Postaram lá no meu Facebook lá um grupo, né? E uma mulher perguntou para esse grupo, para o profeta, quem é o anticristo, se o anticristo já estava em nosso meio. Então eu respondi nesse grupo e mostrando para a mulher, lá no grupo, para o grupo, quem é o anticristo. Então alguém perguntou para mim, falou para mim, me respondendo, dizendo que ela não está falando de anticristos, ela está falando de anticristo. Aí eu respondi para esse irmão que é a mesma coisa. Anticristo sem o S e anticristos com o S é a mesma coisa, são anticristo. Porque Jesus revela que são muitos. Então, irmão, você vai me acompanhar a partir de agora, porque tem muitos pastores da teologia pervertidos da verdade, que lê o que não entende e fala do que não compreende. Como as Sétimos Dias, Assembleia de Deus, não todas as assembleias, nem todos os pastores, não estou aqui falando de todos gerais. Mas a maioria das igrejas, dos pastores da teologia, que têm seus certificados, diz que só falta o anticristo aparecer. Como se parece que não existe hoje, no nosso meio, anticristos enganando as pessoas. Então veja que eles mentem para vocês, porque eles mesmos são anticristos. E vou provar para vocês por meio das Escrituras. Então vamos aqui, irmão, para a grande prova. Porque quando o apóstolo Paulo foi pregar para uma igreja dos irmãos, aqueles irmãos, aquelas igrejas, eles olharam nas Escrituras para ver o que Paulo falava era verdade. E eles se alegraram porque foi provado pelas Escrituras. Então nós devemos provar por meio das Escrituras. E não falar aquilo que não está escrito aqui. Porque eu não vou dar crédito de palavras que não estão escritas aqui. Eu não vou dar crédito de maneira nenhuma. Vamos aqui, irmão, para a grande verdade. Olha só aqui, irmão. Primeira Epístola de João, 2, versículo 18. Vamos conhecer quem são os anticristos. Olha só, irmão. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo. Então veja aqui, irmão. Também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Então veja aqui, irmão, vamos meditar aqui. Veja que Paulo está dizendo aqui, João está dizendo aqui, né? Também agora, né? Então o discípulo do Senhor estava dizendo que agora já muitos anticristos. Então lá já havia, lá em João, lá em Jesus, lá no tempo dos apóstolos, já havia anticristos. Veja aqui, irmão, né? Vamos acompanhar só, irmão. O versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a corrupção, deixa eu ver aqui, o versículo 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram do nosso, porque se tivesse sido do nosso, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso.
Então você veja aqui, irmão, que os anticristos, eles saem do nosso meio, de dentro da igreja, os anticristos. Então quando você vê aqueles judeus falarem que ele era cristão, que ele frequentava a igreja e que ele saiu, então esses são os anticristos, que nunca foi um de nós. Todos aqueles que saíram da igreja para outro evangelho, que fica distorcendo a Bíblia, esses são os anticristos que saíram do nosso meio e nunca foi do nosso meio. Então você veja aqui, irmão. Agora vamos, irmão. Veja aqui, irmão. Preste bem atenção. Aqui fala de filhinho, já é a última hora em que convence que vós e como ouviste que vem o anticristo. E aqui o anticristo está sem o S. Então aqui o discípulo revela os anticristos, né? Anticristo sem o S significa que existe muitos anticristo sem o S. Existe muito. Mas como eu falo com o S, anticristos, é porque significa que são muitos com o S. São muitos. Não existe um só anticristo. Então já estou revelando para vocês, irmão, com prova nas escrituras, que os anticristos já estão em nosso meio. Está enganando a muitos e muitos estão caindo. Eles vêm para ajudar vocês, mas com lisonja, levando vocês a acreditar em outro evangelho. Vamos agora, irmão, para o versículo 22. Olha só, irmão. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Olha só, irmão. Este é o anticristo. Olha só, irmão. Irmãos, a prova está nas escrituras. Quem são os anticristos? Então, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, o nome Cristo é chamado de anticristo. Então, os judeus de Israel, esse Del Leon, que veio para o Brasil, estava em São Paulo, não sei se está ainda. Esse Del Leon, judeus lá de Israel, todos eles que não acreditam em Jesus, que diz que Jesus não é o Cristo, que Jesus não é, esses, irmãos, são os anticristos. Então vocês estão vendo aqui a prova, tá, irmão? São mistério, irmão. São mistério que eu não vejo esses pastores corruptos ter revelado para as pessoas, para as ovelhas, para o mundo. Esses capítulos que eu estou citando para vocês, eu não vi das pesquisas que eu fiz dos pastores da Assembleia, dos batistas, de alguns que eu pesquisei, eu não vi eles ensinarem a Bíblia sobre o anticristo da forma que está aqui, do jeito que Deus manda. Então é só, irmão. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste. Também permanecerei em vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então está aqui, irmão. Permaneça em vocês o que desde o princípio vocês aprenderam. A verdade. Somente daqui. Porque tem muitas pessoas saindo da Bíblia para postar no Facebook as mensagenzinhas, as mensagens de sabedorias humanas. Uns postam atriz com mensagens. É um monte de mensagens que postam no Facebook, insensatas, sabedorias humanas. Pessoas que saíram daqui para agora estar postando mensagens insensatas, sabedorias humanas. Mas serão envergonhados. Serão envergonhados. Assim como Deus falou que envergonharia a todos aqueles que pervertem o Evangelho. Então está aqui, irmão, a prova. Quem são os anticristos? A Igreja Católica venera mais Maria do que o Filho de Deus, Jesus. Então, os padres são anticristo. Os padres são anticristo
porque eles negam o Filho. Por que ele venera mais a Maria? Por que eles veneram mais a anjos? Veneram mais a padre, a anjo? Isso é mostrado cara a cara para vocês. Isso você vê nas pregações do padre. Eles falam mais de anjo, eles falam mais de Maria, porque eles negam Jesus. Eles são anticristos, adoradores, veneradores da idolatria. Então vamos aqui, irmão, agora para o versículo 4. É muito incrível a revelação das Escrituras, que esses apóstolos, esses falsos apóstolos, falsos profetas, enfim, a todos aqueles corrompidos da verdade, não revela do jeito que está aqui. Vamos agora, irmão, para o versículo 4. Olha só. Amados, não dê crédito a qualquer espírito. Antes, provai o espírito se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Irmão,